Nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês sobre o Loki. Será que ele realmente existiu na mitologia nórdica ou acabou sendo criado depois? E também de como ele e os seus filhos destruíram e acabaram com o mundo. Na história da mitologia nórdica, depois que o Odin e seus irmãos matam o gigante Ymir, eles criam Midgard. E bem, só que tinha um problema. Os piores inimigos dos deuses, conhecidos como Jotuns, podiam acabar invadindo o reino ali. Então, usando as sobrancelhas do Ymir, eles fazem uma barreira. Só que os deuses resolvem deixar aquela terra ali para os humanos e criam uma só para eles, que é a chamada Asgard, onde ficam os deuses Aesir. E entre esses deuses tinha um Jotun chamado Loki, ou também Lopt. Não existe uma história exatamente de como Loki foi achado pelos deuses, mas o que diz a Edda em prosa, Odin resolveu manter o Loki por perto porque ele tinha superado todos os seres do mundo, seja Deus ou não, em uma única coisa, a trapaça. Olha só como a Edda em prosa define o Loki. Também enumerado entre os deuses está o que alguns chamam de caluniador dos Aesir, ou pai das mentiras e desgraça dos deuses. Ele é o filho do Jotun Farbalt e seu nome é Loki, ou Lopt. O nome de sua mãe é Laufey ou Nau, e Bylist ou Helblind são seus irmãos. Loki é belo e formoso de face, mas tem uma disposição maligna e é muito mutável de temperamento. Ele supera todos os homens na arte da astúcia. Ele sempre trapaça. Ele estava continuamente envolvendo os Aesir em grandes dificuldades e ele muitas vezes os ajudava novamente através da malícia. O nome da sua esposa é Singin, seu filho é Nari ou Narvi. Bem, só por esse trecho dá para ter muitas informações sobre o Loki. Primeiro que ele tinha outros nomes, como Desgraça dos Deuses e Pai das Mentiras. E seu pai era o gigante Farbalt e sua mãe era Laufey. E a primeira esposa de Loki era a belíssima Sigyn, e com ela o Loki na verdade teve dois filhos, Nari e Narvi, que tiveram um fim extremamente trágico, mas já eu falo disso. É importante dizer também que Loki e Odin são irmãos de sangue, não exatamente que são irmãos da mesma mãe, mas em algum momento da história, que a gente não sabe como, provavelmente essa história seria de tradição oral e acabou não sendo passada para a tradição escrita, Odin e Loki fizeram um pacto de sangue. Não à toa que os dois têm algumas histórias juntos. Em uma dessas histórias, inclusive, o Loki pede para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo e, se possível, hypar aí também. Se você quiser aprender mais sobre a mitologia nórdica, dá uma olhada no link do comentário fixado, que lá tem várias coisas para você. Apesar de ser irmão juramentário de Odin, frequentemente conseguir tirar aqueles outros deuses de buracos inconvenientemente profundos, o nome do Loki, no entanto, tem muitas conotações negativas devido à sua natureza enganosa, especialmente a mão que ele teve na morte do deus Balder, colocando assim em movimento a vinda do Ragnarok, o destino final dos deuses, o famoso apocalipse nórdico, sem nenhum culto ligado a ele e sem nenhuma função clara na crença da era viking, mas sendo um dos deuses que mais aparecem em alguns mitos, como o Thor, o Odin também. O Thor ocupa um lugar bem curioso no panteão nórdico, mas ainda assim tem algumas coisas bem curiosas sobre o Loki. Tudo bem que hoje em dia é normal a gente ver o Loki ali do lado dos deuses Aesir, mas não deixa de ser estranho do nada ele aparecer na história da mitologia nórdica. Ele aparece como sendo um gigante entre os deuses, ainda mais porque ele aparece exatamente quando um dos outros irmãos do Odin simplesmente desaparece da história. Será que o Loki originalmente não fazia parte da mitologia? Como eu disse ali no início, o Odin e seus irmãos Vili e Ve criaram o mundo. Entretanto, depois dessa história, os dois irmãos do Odin com esses nomes desaparecem. Eu digo que eles desaparecem com esses nomes porque no caso do Vili, por exemplo, ele aparece em duas histórias, mas ali ele é chamado de Hoenir. A primeira delas é aquela em que ocorre a famosa troca entre os deuses Vanir e Aesir. Njord, Frey e Frey, por exemplo, vão para Asgard, enquanto Hoenir e o Mimir vão para Vanaheim. Enquanto Njord e os seus filhos foram bem aceitos em Asgard, o Mimir e o Hoenir tiveram vários problemas em Vanaheim. Embora o Mimir fosse dotado de uma vasta sabedoria e fosse muito útil para os Vanir, o Hoenir só demonstrava ter algum valor enquanto estava perto de Mimir, a quem sempre tinha que consultar para resolver algum problema. Quando o Mimir não estava ali, o Hoenir não conseguia responder nada para os Vanir. Os Vanir então se sentiram traídos pelos Aesir, arrancaram a cabeça do Mimir e enviaram para Asgard. Odin, porém, não entrou em desespero, pegou a cabeça do Mimir, embalsamou e colocou em uma fonte de água da Yggdrasil. E utilizando seus conhecimentos rúnicos, Odin conseguiu fazer com que a cabeça falasse e dessa forma passou a utilizar a cabeça como meio de adquirir mais sabedoria. Outra história em que o Hoenir aparece é quando ele está andando com dois outros deuses, que são o Loki e o Odin. Eu acho que só por essa informação alguns de vocês já entenderam onde eu vou chegar, mas vamos lá. Bem, esses três estavam andando
voltando e resolveram fazer uma parada para comer um pouco. Fizeram uma fogueira ali e colocaram uma carne para assar. Só que essa carne foi atacada por um pássaro gigante. E o Loki, resolvendo se livrar desse pássaro, pega um pedaço de pau e consegue fincar bem no peito do pássaro. Esse pedaço de pau, inclusive, originalmente é chamado de Laivaten, que é o mesmo nome que o Loki lá da Marvel dá para sua varinha. Só que nesse caso da mitologia é apenas um pedaço de pau mesmo. Bem, esse pássaro então, que na verdade era um gigante disfarçado chamado Thiazi, acaba levantando o voo e leva o Loki junto com ele. E promete que só vai libertar o Senhor da Trapaça ali se ele levasse até o Thiazi a bela deusa Iduna, que é a dona das maçãs douradas que dão uma eterna juventude para os deuses. Bem, na história o Loki até acaba levando a Iduna para o Thiazi, só que os deuses acabam recuperando a Iduna e dão uma lição no Thiazi. Bem, mas o interessante dessa história é que o Loki está andando com Hoenir e com Odin. E detalhe que o outro nome de V, que é o segundo irmão do Odin, seria Ludor, só que ele não é citado mais nas histórias, pelo menos não com esse nome. E é quando o Loki de fato surge. Por isso que não é difícil você achar por aí algumas teorias que dizem que o Ludur na verdade seria o Loki, e que o Loki teria surgido de um erro de tradução do segundo nome do segundo irmão do Odin. Porque de fato é muito curioso que o Loki estivesse andando tanto com o Hoenir quanto com o Odin. Porque o Hoenir de fato ali na história não faz nenhuma diferença, se ele tivesse ou não ali, tanto faz. Só faria uma diferença ou daria uma importância maior ali no começo da história ter a presença do Hoenir se os três deuses apresentados fossem o Vili, o V e o Odin. Mas outra teoria que existe é que o Loki teria sido criado por cristãos. Caso você não saiba, as fontes escritas que temos da mitologia nórdica foram trazidas pelos cristãos e não pelos vikings, até porque a tradição deles com os deuses e tudo mais era mais oral, era mais transmitida através de canções e tudo mais, o que abre a possibilidade da história ter sido um pouco mexida. E temos até alguns indícios disso. Por exemplo, depois do Ragnarok diz que teria surgido um casal de seres humanos ali chamados Lif e Liftrazir, que lembram muito Adão e Eva. E também o Loki, que é um gigante que vive entre os Aesir, que acaba se virando contra eles durante o Apocalipse, que lembra muito a história de Satã, ou do diabo, que também se vira contra sua própria raça e acaba lutando contra ela. E apesar de hoje em dia a gente considerar o Loki até meio que um anti-herói ali, antigamente esse negócio do Loki ser inimigo final dos deuses era algo levado muito a sério. Tanto que não há registros dos cultos ao Loki. Afinal, venerar o Loki seria como um cristão venerar o diabo. Não faz o menor sentido. E querendo ou não, o Loki ser chamado de pai da mentira lembra muito também aquela frase, né? Que o diabo é o pai da mentira. A maior quantidade de informações sobre o Loki pode ser extraída da Edda em prosa, do Snorri Sturluson, que até mesmo pode ser considerado um cara que gostava muito de mitologia islandesa, que escreveu tudo isso em uma época em que o cristianismo já havia tomado conta da ilha. O Loki também aparece em alguns poemas escáldicos muito antigos, e também em poemas como o Lokasenna e o Trisquevida, da Edda Poética. No entanto, ele é mais barulhento na ausência que faz em alguns poemas bem mais antigos, como por exemplo o Grimnismal. Junto com isso, é similarmente surpreendente a inexistência do Loki no Gesta Donarum, que é uma obra dinamarquesa que de outra forma discute extensivamente a mitologia nórdica, e por indicar que, independente se o Loki já existia ou foi criado de alguma forma, ele era mais uma característica regional do que onipresente no mundo germânico. E de fato as fontes do Loki são bem limitadas a regiões germânicas do norte, e o próprio Loki não tem paralelo direto na mitologia germânica mais ampla, enquanto muitos outros deuses nórdicos têm. Lokasenna é uma parte do Edda Poética que, traduzindo, seria a discórdia de Loki. Nesse poema, os deuses são insultados pelo Loki um por um até a chegada do Thor, onde o Thor acaba ameaçando matar o Loki e ele resolve partir dali e fugir, e até mesmo o Thor ele acaba zoando um pouco. O Loki tinha acusado os deuses de imoralidade e conduta sexual imprópria, digamos assim, além de praticarem magia, de serem capazes de resolver situações e até mesmo de serem covardes. Sobrou pra todo mundo nessa história. Bem, a história começa com uma festa sendo feita pelo Aegir. Ele tinha dois atendentes. O Loki, por ciúmes, acaba matando um deles e por isso é levado a um bosque pelos outros deuses. Mas ele acabou voltando, e quando os deuses viram que ele tinha aparecido novamente, todo mundo ficou em silêncio. E sempre que um deus resolvia falar, o Loki respondia. Por exemplo, como ele respondeu para a Iduna: "Silêncio, Idun. Eu digo que de todas as esposas, tu é a mais libidinosa. Desde que em teus braços brilhantes tu colocaste o matador do teu
seu irmão. Para o Odin: silêncio, Odin, tu nunca soube repartir a batalha com os homens, frequentemente tu dás a vitória para aqueles que tu não deverias dar, mas para os mais estúpidos. Para a esposa do Odin: silêncio, Frigg, tu és filha de Fjölnir e sempre tem sido a mais luxuriosa. Quando então Vili tu pegou a esposa de Vibrir, ambos em seus braços. Para Freya: silêncio, Freya, eu sei tudo sobre tu, tu não és sem defeito. Dos Aesir e Alfar que estão aqui dentro, todos têm feito de ti uma prostituta. Para Niord: silêncio, Niord, tu foste enviado do leste como refém para os deuses. As filhas de Ymir te usaram como utensílio e mijaram em tua boca. Para o Tyr: silêncio, Tyr, tu nunca soube trazer a batalha entre dois homens. Sua mão direita, eu devo relatar, a que Fenrir cortou de ti. Mas o Tyr, na verdade, é mais pesado a história, porque o Loki continua com essa frase aqui, que essa sim deve ter machucado. Silêncio, Tyr, acontece que sua esposa teve um filho comigo. Nenhum ouro e nenhum centavo você teve como compensação, seu miserável. Sobrou também para o Frey: tu compraste a filha de Gymir com ouro, então vendeu a tua espada. Mas quando os filhos de Muspel cavalgarem através de Mikinvidr, tu não saberá como lutar, seu miserável. Bem, ele continua até o Thor chegar e ameaçar matá-lo. Aí o Loki foge e dizem que ele teria virado um salmão e depois foi castigado pelos deuses. Só que na verdade, lá no Elden Prosa, diz que esse castigo aconteceu depois dele matar o Balder. Então a gente tem essas duas versões aí de como aconteceu o castigo de Loki. O Loki também é responsável pela maioria dos tesouros dos deuses, não todos, mas em grande parte sim. Bem, tudo isso aconteceu porque um certo dia, ou melhor, uma certa noite, o Loki resolveu entrar no quarto de Thor e de Sif e raspar os cabelos da esposa de Thor. Quando o Thor acordou com o grito de Sif, ele foi até o quarto de Loki, estourou a porta e ameaçou ele, dizendo que se ele não resolvesse a situação, ele teria todos os ossos de seu corpo quebrados. O Loki então dispara até a Terra dos Anões e faz meio que uma disputa entre dois grupos de anões, que eram ferreiros muito habilidosos, o Brock, o Sindri e os filhos de Ivaldi. Entretanto, o Brock só aceitou participar se caso ele ganhasse, ele tivesse a cabeça de Loki. O Loki aceitou, mas quando o Brock estava fazendo um martelo, o Loki, na forma de um mosquito, entrou ali na fornalha e picou os olhos de Brock, que acabou soltando ali o cabo do martelo. O cabo ficou mais curto, então Brock teve que fazer um par de luvas para compensar isso. Além do martelo, Brock e Sindri também fizeram o javali do Frey e o Draupnir, que seria o anel de Odin que sempre se multiplica. Os filhos de Ivaldi fizeram cabelos de ouro para Sif, o Skid Bladnir, que é um barco que você pode dobrar até caber no seu bolso, e também a lança de Odin, que nunca erra o alvo. Mesmo o Mjolnir vindo com um cabo curto, o Odin ainda considerou ele como sendo a mais maravilhosa das armas. Por isso o Brock ganhou a disputa e com isso ele deveria ganhar também a cabeça do Loki. Mas esse, por causa de seus sapatos, saiu voando, mas foi perseguido pelo Thor. E quando voltou disse que ele tinha sim apostado a sua cabeça, mas não o seu pescoço, então não deveria ter o seu pescoço machucado. Com isso ele acabou salvando a sua própria cabeça, porém ele ainda teve a sua boca costurada. Bem, outras duas coisas muito importantes a falar do Loki é que o principal rival dele na mitologia nórdica não é o Thor e não é o Odin, mas sim o Heimdall, que é o deus guardião, o deus vigilante de Asgard. Não se tem um motivo muito claro na mitologia do porquê essa rivalidade ou esse ódio entre os dois acontece, mas muito provavelmente deve haver com a história do Lokasenna, em que o Loki também acaba falando mal do Heimdall, onde basicamente ele fala que o Heimdall deveria sempre ficar acordado, vigiando os deuses, sendo basicamente um escravo deles, e também em uma outra história em que o Loki acaba roubando o Brisingamen, que seria o colar da Freya, se transformando em uma lontra e pulando nas águas para fugir. E o Heimdall, vendo isso, se transforma também em uma lontra, persegue o Loki e ele sai no tapa na forma de lontra mesmo. O Heimdall acaba vencendo e trazendo de volta o colar para Freya. De toda forma, essa intriga entre os dois se resolveria no Ragnarok. Uma outra coisa importante é que se você pesquisar sobre o Loki no Google, por exemplo, você pode acabar tendo a informação de que ele seria um deus do fogo, mas na verdade essa informação está bem errada. Isso acontece por causa de uma confusão que ocorre com o nome do Loki com outro personagem da mitologia nórdica, que é o Logi, com G. Esse personagem aparece na história do Utgarda-Loki, em que tanto o Thor quanto o Loki e também outros personagens vão até o palácio de Utgarda-Loki e lá tem vários desafios e o Loki acaba participando de um deles, que seria de devorar uma tábua de carne, por exemplo. Esse oponente é o Log, que é o fogo selvagem que devora não somente a carne, mas também a tábua de madeira.
Além dos filhos com a Sigyn, o Loki também teve outros. Por exemplo, teve o Sleipnir, que é o cavalo de 8 patas, que o Odin sempre aparece montado nele. É o cavalo mais rápido de toda a mitologia nórdica. O Loki acabou tendo ele na história do Muro de Asgard, em que os deuses tiveram a ideia de construir um muro para se proteger dos gigantes. Um construtor que estava passando ali pelas redondezas acabou escutando a conversa dos deuses e ofereceu os seus serviços. E a única coisa que os deuses deveriam dar para ele seria a Freya e a Lua. Os deuses de começo não aceitaram a proposta, mas foram convencidos pelo Loki que eles deveriam sim aceitar, colocando um tempo limite para o construtor terminar o muro, achando que ele jamais conseguiria. Mas assim que os deuses aceitaram, perceberam que o cavalo do construtor era extremamente forte, ele levava muitas pedras em uma só viagem. Então os deuses ficaram extremamente bravos com o Loki porque eles perderiam a aposta. Então disseram que se ele não desse um jeito naquilo, eles o matariam. Loki então se transformou em uma égua e atraiu o cavalo do construtor para a floresta e sumiu por um tempo. O construtor, achando que eles tinham trapaceado, foi para cima dos deuses, mas aí o Thor apareceu e matou ele. E depois de muito tempo, Loki reapareceu acompanhado de um cavalinho de 8 patas, chamado Sleipnir, e deu ele para o Odin. Os outros filhos de Loki foram descobertos pelo Odin através de uma visão, em que ele viu essas crianças simplesmente matando os deuses e acabando com o mundo. E o Loki contou para ele sobre uma viagem que ele fez até Jotunheim, onde encontrou a Angerboda. O Odin então mandou que buscassem essas crianças lá em Jotunheim. No livro do Neil Gaiman diz que o Tyr e o Thor foram buscar essas crianças, mas na Edda em prosa mesmo não diz exatamente quem foi, só diz que eles foram buscar. Chegando então em Asgard, essas crianças foram apresentadas por Odin. Tinha uma serpente extremamente venenosa chamada Jormungandr, que o Odin lançou nas águas e ela ficaria tão enorme, mas tão enorme que ela simplesmente circundaria toda Midgard. Tinha um lobo que se chamava Fenrir, que os deuses pegaram por um tempo e usaram como se fosse pet, e tinha uma menina que era metade viva e metade morta, chamada Hela, que foi levada a um reino subterrâneo por Odin, e lá ela reinaria entre os mortos. No caso do Fenrir, enquanto ele ainda era pequeno, ele ficou bastante tempo lá em Asgard, em Valhalla. Só que o Odin percebeu que esse lobo não parava de crescer, e se não dessem um jeito nele, ele causaria problemas. Então ele levou o Fenrir até um lugar mais distante e disse que queria testar a força dele. Ele prenderia o Fenrir com algumas correntes e ele deveria tentar quebrar. Ele não deveria se preocupar, porque caso ele não conseguisse quebrar a corrente, ele seria libertado depois. O Odin fez isso 3 vezes. Nas 2 primeiras, o Fenrir quebrou as correntes sem problema. Mas na última, o Fenrir já estava até meio que suspeitando que aquilo ali seria uma armadilha, então ele disse que só aceitaria fazer aquilo mais uma vez se algum ali dos deuses colocasse a mão na sua boca. O Tyr acabou aceitando a oferta, e quando o Fenrir não conseguiu quebrar, todos os deuses deram risada e o Fenrir arrancou a mão do Tyr. Mesmo preso, o Fenrir tentou morder os deuses, então foi fincado em sua boca uma espada, e ele ficaria até o Ragnarok. Toda essa história que eu contei pra vocês acaba resultando nos eventos do Ragnarok, que na verdade foi começado pelo próprio Loki. Entre os Aesir tinha um deus chamado Baldur, que era muito querido. E a mãe dele, que era Frigg, muito preocupada com o destino do seu filho, acabou fazendo com que todas as coisas do mundo prometessem não machucar o Baldur. Só que somente uma plantinha acabou não concordando com isso, que era o visco, e o Loki sabia dessa planta. Então, enquanto todos os deuses estavam comemorando, lançando coisas no Baldur, o Loki entrou disfarçado ali na brincadeira, foi até o deus Hodir, que era um deus cego, e vendo que ele estava querendo participar daquilo também, e deu uma flecha para ele que tinha visco na ponta, e disse para ele lançar no Baldur. E quando ele lançou, o Baldur caiu morto no chão. Todos os deuses então se desesperaram. Odin então enviou um mensageiro até Helheim para que a Hela mandasse o Baldur de volta, mas ela disse que só faria isso se todas as coisas do mundo chorassem por ele. E todo mundo chorou, exceto uma gigante que estava dentro de uma caverna, que ninguém sabe exatamente quem era, mas muito provavelmente era o próprio Loki. Mas o Loki, é claro, não sairia ileso disso. Os deuses então foram atrás dele. O Loki se transformou em um salmão, mas os olhos de Odin podiam ver tudo e viram que ele estava disfarçado. Odin pegou os 2 primeiros filhos de Loki, Nari e Narfi, e transformou um deles em lobo para que o outro fosse devorado. E com os restos de seu filho, o Loki foi amarrado embaixo de uma serpente que sempre pingava veneno sobre ele, e toda vez que pingava, causava uma dor imensa, e diziam que o grito do Loki era tão forte que causava terremotos. Mas do seu lado estava a Siggy, que ficava segurando uma tigela para que o veneno não caísse sobre Loki, mas de vez em quando ela tem que esvaziar
e aí a dor volta novamente. Mas isso não ficaria assim para sempre. Em um momento, Loki conseguiria sair do seu castigo e reuniria todo um exército para ir contra os deuses. Ele conseguiria um navio que era feito de unha dos mortos, o Naglfar, e do seu lado estaria Ymir, liderando os Jotun, e o Loki receberia da sua filha, a Hela, um exército de mortos. Na terra ele teria o Fenrir, que conseguiu se livrar das correntes, e nas águas ele tinha Jormungandr. A serpente lutaria contra Thor e acabaria morrendo por suas mãos, mas também mataria o deus do trovão. Já o seu filho, o Fenrir, conseguiria devorar ninguém menos que o próprio Odin, mesmo morrendo para o Vidar depois. Loki finalmente resolveria sua situação com o Heimdall, os dois lutariam bravamente e acabariam um golpeando o outro, e os dois cairiam mortos no chão. Não daria nem mesmo tempo de ver o Surtur, o gigante de fogo, devorando todo mundo com as suas chamas, para que tudo renascesse novamente. Bem, com toda essa história que eu contei para vocês sobre o Loki, eu acho que vocês conseguiram entender que basicamente tudo o que ocorre na mitologia nórdica, todas as principais histórias, tem um envolvimento dele. E o próprio Ragnarok, o final dos deuses, é protagonizado por ele, mesmo ele sendo um Jotun, uma raça que é inimiga tanto dos deuses quanto da humanidade. Não é à toa, por exemplo, que o Thor era visto como um protetor da humanidade, já que ele matava Jotuns. Esse era o trabalho dele. Eu tô falando essas coisas para dizer que o Loki existiu ou não, mas um Jotun ter tanta importância assim na mitologia nórdica é no mínimo curioso. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e a gente se vê na próxima.